Mais um vídeo da série Semana da Astrologia aqui do canal Clica Aqui Não. Hoje vamos falar um pouquinho sobre a incoerência na astrologia. A incoerência, eu digo, é no fato da astrologia não ter-se uma harmonia, não é uma crença homogênea. A falta de conexão, né? Falta de nexo entre o que a própria astrologia ensina. E também quando nós formos comparar a astrologia com a astronomia, nós vemos que há aí um desajuste, né? Um desacordo em relação à ciência com a astrologia. E que nós estamos aqui repetidamente afirmando que a astrologia não deixa de ser uma semi-religião, é uma crença, é uma fé. Nós vamos tratar um pouco dessas questões depois da vinheta. Há uma incoerência gritante entre aquilo que os cientistas falam e o que os astrólogos falam. Há uma incoerência, uma falta de nexo, uma falta de união, o que a ciência diz e o que a astrologia diz. Nós tratamos no vídeo de ontem algumas questões científicas. Entre essas, falamos também que a influência dos astros é a responsável por sua personalidade. Eu estou na tela aqui do meu computador, nessa página Via Astral, nesse site. É o site que trata sobre astrologia. Aqui podemos ver mapa astral, a sinastia amorosa, né? Céu do dia, minha conta. Enfim, é um site sobre astrologia, aqui, um tópico sobre astrologia. Aqui nós lemos o seguinte, ó. Um dos poucos acadêmicos modernos que defendem publicamente a ideia de que os astros realmente influenciam diretamente nossa vida na Terra é Percy Seymour, professor de astronomia e astrofísica da Universidade de Plymouth. Olha que interessante, um astrônomo, um professor, hein? Um professor, astrônomo e também da aula de astrofísica. Esse camarada aqui, ele também é astrólogo, uma raridade, não é fácil você encontrar não, viu? Um astrólogo normalmente não é um astrônomo, esse aqui ele é um cientista, ele é professor, astrônomo e astrólogo. Vamos ver aqui então a incoerência, né? Será que vamos ficar com esse astrólogo e astrônomo ou vamos ficar com apenas o astrólogo, que não é astrônomo? Vamos continuar aqui o texto. Analisando aqui, ó, em seu livro Astrologia e Evidência Científica, que é este livro aqui, deixa eu mostrar para vocês. Esse aqui é o livro dele, ó, Astrologia e Evidência Científica, Percy Seymour, Nova Era. Este livro aqui foi escrito por um astrônomo. Esse camarada aqui é um astrônomo, um astrólogo é um astrônomo, esse aqui é um cientista. Vamos ver o que o site aqui vai falar sobre ele. Em seu livro Astrologia e Evidência Científica, ele tenta provar a ação do magnetismo cósmico no processo astrológico, o que lhe rendeu muitas críticas do meio, já que, segundo a física, com exceção do Sol e da Lua, os astros exercem pouca ou nenhuma influência gravitacional sobre a Terra. Por exemplo, a ação gravitacional ou magnética de Saturno seria desprezível, praticamente a mesma de um carro passando na rua. Isso que nós falamos no vídeo de ontem. Duas pessoas andando na rua, segundo a ciência, essas duas pessoas andando na rua têm mais poder gravitacional, né, influenciando outra pessoa, e até um carro passando na rua influencia muito mais uma pessoa do que um planeta aqui próximo de nós. Segundo esse site aqui, né, a posição do articulista, do escritor, o nosso colega aqui Percy Seymour foi duramente criticado, e a física, a ciência já refutou ele. E o site deixa isso muito claro. Ele tenta provar a ação do magnetismo cósmico no processo astrológico, o que lhe rendeu muitas críticas no meio, já que, segundo a física, com exceção do Sol e da Lua, os astros exercem pouca ou nenhuma influência. Pronto. Nós vemos aqui então um artigo do Via Astral refutando um astrônomo e astrólogo. Todo esse livro aqui, ó, Astrologia e Evidência Científica, este livro aqui já está refutado. Por quê? Porque a própria ciência refutou a astrologia que esse astrônomo tentou provar. Esse aqui é a palavra, né, que o articulista desse site aqui escreveu. Agora vamos ver qual vai ser a posição que eles vão adotar.
Sim, ainda há controvérsias, mas não temos motivos para duvidar da ciência corrente, pelo menos neste caso. Então, se a ideia da influência direta dos astros não se sustenta, se não somos apenas marionete dos astros, devemos perguntar: como funciona a astrologia? Felizmente, quando formulou o conceito da sincronicidade, o psiquiatra suíço Jung, que ele é bem conhecido, forneceu pistas para que os astrólogos pudessem formular uma resposta a essa pergunta espinhosa. Então saiu de cena um astrônomo e astrólogo, um professor de faculdade, foi refutado e entrou no lugar dele um psiquiatra. Todos nós que já lemos alguma vez a horóscopo, sendo de revista, jornal ou até mesmo de internet, se você leu alguma vez e falou sobre influência, a influência é relacionado à força gravitacional. Mas não, Jung vai mudar aqui então a posição. Preste atenção aqui. Estudando psicologia e astrologia, não é astronomia, é astrologia. Então deixaram Seymour para trás, que é um astrônomo e astrólogo, e preferiram ficar aqui com um psiquiatra. Então, estudando psicologia e astrologia, observando seus pacientes e o mundo à sua volta, Jung percebeu que em determinadas circunstâncias, a ligação entre os acontecimentos parecia ser de natureza não casual, sem qualquer relação aparente de causa e efeito. Para designar o fenômeno, ele usou a palavra sincronicidade, palavra que remete à simultaneidade de fatos ocorrendo no mesmo momento. Uma das várias definições que ele deu ao conceito durante sua carreira, forneceu uma chave para a compreensão do fenômeno astrológico. Então, segundo ele, já não é mais a força gravitacional que influencia os homens na Terra. Por quê? Porque a ciência já refutou isso. Não adianta um astrólogo dizer que os astros influenciam a pessoa na Terra. Não adianta um astrólogo dizer isso, porque a própria ciência já desmistificou e já provou o contrário. Os astros não influenciam, não senhor, os homens aqui da Terra. Então, o nosso colega aqui, psiquiatra, preferiu então usar a palavra sincronicidade. É bem conveniente, né? Em vez de aceitar que a astrologia não funciona, mudou então ali a definição. Por exemplo, você conhece isso aqui? Segundo Jung, a sincronicidade dos fatos, ou seja, as pessoas morrendo aqui, independente do seu signo, enquanto as pessoas de vários signos morreram aqui. A sincronicidade das mortes, dos nascimentos, é tudo relacionado aos astros. Me perdoe, mas precisa de ter realmente muita fé para acreditar nisso aqui, viu? Você realmente acredita que quando pessoas morrem é por causa de uma sincronicidade dos astros? Me perdoe, mas eu não acredito nisso. Aqui nesse caso nós estamos percebendo que o discurso dos astrólogos estão mudando. Estão tentando dar algumas respostas porque a ciência vem refutando a astrologia. Por isso que nós percebemos que mudaram a palavra influência gravitacional por sincronicidade. Por quê? Influência gravitacional já foi provado pela ciência que não existe tal influência na vida do homem. Essas são aí as incoerências que nós vemos na astrologia. A astrologia não bate com a astronomia, que é a ciência. Em vez dos astrólogos aceitarem que a crença está errada, eles preferem então adaptar, que eu chamei de gambiarra astrológica. Como ilustração do que faz aí a mente de adepto da astrologia, quando a pessoa realmente crê na astrologia, vou mostrar para vocês a que nível chega o discurso das pessoas que acreditam em astrologia para poder defender até onde que eles podem ir. Eu realmente não consigo dar essa resposta. Nesse livro aqui, ó, Lugares Misteriosos, ele é um livro espanhol, tá? É um livro espanhol e essa edição aqui, ela está em português. Eu me deparei, né, fazendo aqui a leitura dele, ele vai tratar sobre lugares onde há divindades do paganismo, locais de turismo, ou não, ou locais fechados, né, em que no passado foram de divindades, né, dentro aí do paganismo. Me deparei aqui com essa parte do livro, eu achei interessantíssimo. Glastonbury, o Templo das Estrelas.
Olha só, aqui nós vemos essa senhora, vou colocar agora aí no computador para vocês. Segundo ela, em Glastonbury, no mapa da cidade, há os 12 signos do horóscopo. Olha aqui. Em 1925, a Catherine descobriu um conjunto de figuras colossais ao sul de Glastonbury. Seus contornos foram definidos por rios, colinas, trilhas, valas e aterros, que representavam os 12 signos do zodíaco e personagens da saga do Rei Arthur. Olha só, ela percebeu, né, essa senhora, em 1925, que o mapa aqui forma os 12 signos do zodíaco. E ela ainda fez uma comparação, né, da saga do Rei Arthur. Ai, meu Deus. Aí continua aqui. O zodíaco de Glastonbury consiste em um grande círculo de efígies de 16 km de diâmetro, dentro de um perímetro de 48 km, modelado em relevo por colinas e marcado por cursos d'água. As figuras são essencialmente naturais, embora o esboço geral tenha sido concluído pelo homem ao longo do tempo por meio de estradas, valas e calçadas, também por montes e aterros. Neste esquema estão os 12 signos do zodíaco da ordem correta dentro de um círculo. Olha só até onde vai a criatividade dessas pessoas que gostam de astrologia. Até em um mapa, né, de uma pequena cidade foi encontrado ali os 12 signos do zodíaco. E isso está em um livro, pessoal. Isso está em um livro. Eu olhando isso aqui, eu não acreditei. Então essa foi uma teoria, né, no passado aí, feita por uma pessoa chamada Catherine, né? Mas essa Mary Kane aqui, ó, ela vai e coloca isso novamente no meio noticiado, aí isso novamente vira notícia. Olha só, um mapinha aqui e ela encontrou os 12 signos aqui nessa cidade. Brincadeira isso aqui, viu? Olha, o mais assim interessante, né? É engraçado, isso aqui é cômico. Ela faz uma comparação à história do Rei Arthur. Arthur é Sagitário, cuja gigantesca sombra se alonga por mais de 8 km sobre o vale. E depois também tem aqui, Arthur é o Sol, Guinevere, o Virgem, né? A Terra-mãe, Gêmeos é seu filho e por aí vai. Colocou a história do Rei Arthur junto com os 12 signos e olhando ali um mapa, né, de Glastonbury. Se você tiver tempo, muita criatividade, você analisando ali o mapa da grande São Paulo, você vai ver os 12 signos e você ainda vai conseguir ver um cachorrinho, um coelhinho, um carrinho. Vendo ali o mapa das cidades, dos bairros, é apenas ter criatividade, você consegue achar ali os 12 signos e muito mais em qualquer mapa. É só ter tempo e criatividade. E como eu disse para vocês, é só uma questão de perspectiva. Quando os babilônicos ali encontraram o touro, o leão lá nos astros, aquilo ali, outra pessoa olhando as mesmas estrelas poderiam ter visto outra coisa. É só questão de perspectiva. E dá-lhe criatividade, viu? Se você prestar atenção na história, sempre o Sol, a estrela, astros foram associados a divindades. Dentro aí do paganismo, Sol, estrela, astros está associado a alguma divindade. Por isso que eu afirmei que tem a ver com a semi-religião. Não é apenas uma busca por autoconhecimento, mas é uma religião. Neste livro aqui, Seitas Secretas, ela vai tratar sobre seitas secretas, tipo maçonaria, Illuminati, Rosa Cruz, né, e tantas outras seitas. É um livro assim bem macabro, ele não é livro cristão não, é um livro histórico, tá? É um livro bem escuro, bem preto. E folheando esse livro aqui, nós vamos ver coisas assim bem comum com o que nós estamos tratando. Olha aqui, nós podemos ver, por exemplo, ó, uma lua, e é só continuar folheando aqui que nós vamos ver muito mais astros. Podemos ver aqui também uma estrela, tá vendo? Vou continuar aqui folheando para vocês verem. Não sei se vai dar para ver aí, ó, outra estrela, uma de cada lado. O Sol, novamente aqui, ó, o Sol, astros. Aqui tem uma foto do Sol e da Lua se beijando, hein? Eles estão se pegando aqui, o Sol e a Lua. Mais uma estrela. Tá vendo aqui uma estrela? Aqui já é franco-maçonaria, ó. Não sei se dá pra ver aí, ó. O olho que tudo vê, ele é representado por um sol que ilumina todos. Isso aqui já é franco-maçonaria. Maçons aqui novamente.
estrela, isso aqui já está em outra página. O Sol, representando poder, força, autoridade na maçonaria. Tá vendo aqui? Interessante. Mais astros, simbolizando força, poder. Isso aqui é a religião do ocultismo. A capa é uma estrela, tá vendo? Eu só queria usar isso aqui como ilustração, esses dois fatos. Desse mapa representando aí os 12 signos. Que bobagem, né? E este livro mostrando seitas secretas como maçonaria, Illuminati, Rosa Cruz e tantas seitas do ocultismo. É repetitivo. O Sol, Lua e estrelas. É repetitivo. De 2 em 2 páginas, 3 em 3 páginas, nós vamos ver ali o símbolo do Sol, da Lua. De astros, né? Nuvem, tem muita nuvem, raios de sol, relâmpago. Isso é muito comum. No passado, os pagãos, politeístas, adoravam os astros, acreditavam que o conhecimento de Deus estava lá, os mistérios de Deus estavam nos céus, mas isto era oculto aos homens comuns. Quem poderia conhecer os mistérios de Deus eram as pessoas que entravam nessas seitas. Então aquilo que era oculto foi revelado para todos esses que entraram a essas seitas. Então ocultismo é isso, aquilo que é oculto, está oculto, mas agora está sendo conhecido por aquele que entrou nesse tipo de seita, de crença. Aí você pode perguntar assim, ué, mas no cristianismo tem lá a estrela de Davi? Não é mesmo estrela? A estrela de 6 pontas, por exemplo, não é um símbolo cristão? Eu vou dizer pra você, a estrela de Davi nunca foi pra cristão ficar usando não, viu? Uma simples pesquisa aqui no Google, qual o significado da estrela de Davi? A estrela de Davi é um símbolo que hoje em dia é associado ao povo judeu. As origens da estrela de Davi são desconhecidas, mas estrela de 6 pontas aparece em várias culturas. A estrela de Davi não tem significado bíblico. A estrela de Davi só se tornou um símbolo conhecido nos últimos 2 ou 3 séculos. A estrela se tornou famosa com o nazismo, quando os judeus eram obrigados a usar a imagem de uma estrela de 6 pontas na roupa. Depois da Segunda Guerra Mundial, este símbolo de discriminação foi invertido e usado como sinal de orgulho e patriotismo judeu. Quando o país de Israel foi formado, a estrela de Davi foi colocada na bandeira. Pronto, aqui ó, respostas bíblicas. A estrela de Davi nunca foi um símbolo para cristão usar, não senhor. A Bíblia não pede para cristão nenhum ficar usando a estrela de Davi. Saindo então de um site cristão para o site super interessante. Que sitezinho, viu? Qual é a origem da estrela de Davi e o que ela representa? Não se conhece nenhum registro que permita precisar o local e a data de surgimento do hexagrama, como os místicos chamam a estrela de 6 pontas. Sabe-se apenas que ela já era conhecida na Índia por volta de 4.000 anos antes de Cristo. Apesar de ficar mais conhecida como símbolo do judaísmo, ela nunca foi, portanto, de uso exclusivo dessa religião. Verdade. A Bíblia não pede para você ficar usando a estrela de Davi, essa estrela de 6 pontas. E pode ser vista também na arte muçulmana e na decoração de muitas catedrais cristãs da Idade Média. Então pronto, aquela pessoa que diz que é cristã não deve ficar usando estrela de 6 pontas, estrela de Davi. Não precisa disso, não é para ficar usando como um tipo de amuleto. Não deve ficar buscando respostas no céu, respostas nos astros. Aí a pessoa pode afirmar assim, mas na Bíblia os reis magos usaram a estrela como referência e etc. É argumentação diversa nessa linha. No vídeo de amanhã nós vamos tratar sobre isso, tá bom? Se você não assistiu ainda os outros vídeos sobre astrologia, corre lá agora, assiste os vídeos. Amanhã, 10 horas da manhã, nós estamos aqui novamente para continuar essa série Semana da Astrologia. Nos vemos então, até lá!